R$500 por mês investidos no fundo imobiliário BTHF11 nos últimos 12 meses. Foi um resultado que me surpreendeu muito e no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática todos esses resultados e o que a gente pode esperar desse fundo imobiliário a partir de agora. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor, educador financeiro e autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. E por aqui todas as semanas te trago informações e notícias sobre o mercado de fundos imobiliários. Então, se não é inscrito ainda no canal, inscreva-se para sempre estar por dentro de todos os vídeos novos. Deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo. E no vídeo de hoje eu decidi falar sobre o BTHF11, o hedge fund da BTG. Por quê? Esse foi um dos fundos imobiliários que mais se valorizaram ao longo do ano de 2025. E de fato, quem vem investindo nesse fundo imobiliário, reinvestindo seus dividendos, teve um resultado surpreendente. E no vídeo de hoje eu estou aqui para te mostrar se de fato, será que ainda vale comprar cotas desse fundo imobiliário? O que nos espera daqui para frente? Ainda está descontado ou já está muito precificado? Vamos aqui para a tela do meu computador. Hoje é um fundo imobiliário que está sendo negociado aqui por volta de R$ 9,39, R$ 9,40 no momento que eu faço a gravação desse vídeo. Mas se a gente voltar em 12 meses, a gente percebe que é um fundo que subiu mais de 34%. Ou seja, se a gente voltar para fevereiro de 2025, a gente percebe que era um fundo imobiliário negociado abaixo dos R$ 7. Quem vem comprando cotas desde essa época para cá teve um resultado surpreendente. E aqui eu deixei alguns dos principais pontos que nos mostram isso. Somente valorização de cota, como eu já mostrei, 34,5% em 12 meses. Só que ainda tem a renda que esse fundo imobiliário veio distribuindo ao longo desses últimos 12 meses, 11,6%, o que representa um retorno total de 46,1%, ou seja, um retorno de quase 50% em um ano. É muita coisa para um fundo imobiliário. E é um fundo que ainda negocia abaixo do seu valor patrimonial. E por que será que o BTHF, antigamente conhecido como BCFF, teve todo esse crescimento? E a gente tem algumas coisas aqui no relatório gerencial do fundo que nos mostram exatamente isso. Há basicamente um ano atrás foi quando a gente teve toda essa mudança do BCFF, antigo BCFF, que era um FOF, sendo transformado em BTHF. Por quê? Naquele momento, a gestão do BTG percebeu que precisava modernizar esse ativo, sair de um simples FOF, ou seja, um ativo que simplesmente investe em outros fundos imobiliários para se tornar um hedge fund, ou seja, um fundo imobiliário multi-estratégia. Por que ser um multi-estratégia faz mais sentido? Porque a gestão tem mais liberdade de compra em ativos diversos. Não precisa ficar 100% travado na compra de cotas de outros fundos imobiliários. Agora eles já podem comprar imóveis físicos, podem comprar CRIs, continuam comprando outros fundos imobiliários e outros ativos diversos. E essa flexibilidade trouxe essas possibilidades para o BTHF. E aqui no relatório gerencial a gente pode perceber exatamente isso. Uma das teses que esse fundo imobiliário teve lá atrás foi no imóvel EZ Tower, que em janeiro de 2025 compunha quase 14% do patrimônio total do fundo. E aqui a gente pode perceber o seguinte, era a maior posição do fundo no início do ano passado, que não gerava renda recorrente expressiva. E ao longo do ano foi se vendido quase que a totalidade dessa posição em negociações estratégicas que geraram mais de 400 milhões de reais em ganho de capital para o fundo. Então, modificações estratégicas e uma gestão mais ativa veio trazendo resultado para o fundo imobiliário. Outro tipo de movimento, BTCI11, que é um outro fundo imobiliário que há um ano atrás basicamente compunha 7,5% do patrimônio total do fundo. É um fundo de CRI high grade, maior exposição em fundos imobiliários líquidos do fundo, com retorno de 22,3% em 2025, o qual a gestão decidiu reduzir a posição gradativamente ao longo do ano, com ganho de capital também. Então só esses dois movimentos que eu estou mostrando para vocês aqui já nos mostram que uma gestão mais ativa, com maior flexibilidade e de fato, sabendo o que está fazendo no mercado, gera resultado para o fundo imobiliário. E isso foi se mostrando ao longo do tempo também nos dividendos. A gente tem que lembrar que o mercado de fundos imobiliários é extremamente sensível à renda entregue por cada ativo. E aqui nessa tabela a gente pode perceber exatamente isso, tá? Entre janeiro do ano passado até dezembro de 2025, a gente percebe que foi um fundo
que trouxe na média de 10 centavos a 11 centavos ali em meses não recorrentes. Em meses recorrentes, na faixa de 9 centavos por cota. Ou seja, fundo que sempre operou por 1% ou um pouco mais do que isso ao longo dos últimos períodos e tem o potencial de continuar entregando essa mesma média entre 9 centavos a 10 centavos por cota. E isso, de fato, traz uma previsibilidade, uma segurança para quem investe nesse fundo imobiliário muito interessante. Agora falando sobre a possibilidade de quem começou a investir R$500 por mês nesse fundo imobiliário lá atrás e veio fazendo isso recorrentemente até hoje, os resultados são extremamente interessantes. Aqui nessa tabela a gente pode perceber exatamente isso. Quem veio de fevereiro do ano passado até fevereiro desse ano comprando R$500 todos os meses e fazendo aportes, teve um total aqui de R$6.500, de fato, investido diretamente nesse fundo imobiliário, um dividendo total recebido de aproximadamente R$415, com potencial de valorização de cota de R$1.130, o que hoje a gente falaria de um patrimônio final de R$8.045. A gente tem que lembrar que quem foi fazendo todo esse movimento ao longo de 2025, comprando R$500 em cotas todos os meses, foi comprando cada vez as cotas um pouco mais caras. E o resultado final, nesse período, ultrapassa os 23%, tá? Quando a gente leva em consideração valorização mais dividendo emprego dentro de toda essa possibilidade do que o investidor tirou do próprio bolso. R$6.500 foi o que saiu do bolso para um pouco mais de R$8.000 no momento atual. E isso de fato é investimento inteligente. Mas você que está me assistindo aí e quer de fato saber quais são as melhores estratégias para continuar empregando a partir de agora, lógico, eu estou te trazendo aqui o exemplo de um fundo imobiliário que surfou toda essa onda, pré-quebra de Selic, pré-crescimento do mercado de fundos imobiliários, mas a gente precisa montar a nossa carteira com vários outros ativos. Eu quero te chamar para fazer parte da Orion Research. A Orion Research, a minha casa de análise, é a minha carteira recomendada de fundos imobiliários, no qual meu analista CNPI vai te passar uma carteira completa para você estudar, para você de fato ter a recomendação direta dele para comprar os seus ativos em mercado, para que de fato você não precise ficar estudando ativos soltos e já ter uma lista direta de quais ativos você precisa comprar para esse momento, para surfar as próximas ondas de valorização. A nossa carteira só no ano de 2025 teve aproximadamente 22% de retorno total. Uma carteira bem diversificada e bastante segura. O link está na descrição desse vídeo e por menos de R$1 você pode ter acesso a essa carteira completa, mais aula ao vivo todos os meses, grupo exclusivo, alerta de compra e venda, entre outros benefícios. Mas agora você deve estar se perguntando, beleza, talvez você tenha perdido essa onda de valorização e você só está se atentando para o BTHF, para o potencial que esse fundo imobiliário tenha agora, com preço bem maior do que ele tinha há 12 meses atrás, né, abaixo dos R$7. Só agora, próximo aí a R$9,40, que você foi olhar para esse fundo imobiliário. Será que ainda existe espaço para você pensar em compra? E a resposta está nessa imagem aqui. Esse fundo imobiliário hoje possui um valor patrimonial direto de R$10,25. Porém, quando a gente estuda melhor ele, entende que ele possui uma dupla taxa de desconto. Como assim uma dupla taxa de desconto? Porque, além do desconto que existe no valor patrimonial propriamente dito do BTHF, a gente precisa lembrar que grande parte do patrimônio desse fundo imobiliário vem de cotas de outros fundos imobiliários que também possuem desconto em cima do valor patrimonial, e isso traz essa dupla taxa de desconto. Levando tudo isso em consideração, a gente chega a um valor próximo de R$12 por cota. Isso que de fato seria o que vale tanto o BTHF em cima do seu valor patrimonial, quanto os ativos que o BTHF de fato investe. Em um cenário ideal, R$12 é a média que a cota desse fundo imobiliário deve valer. Levando em consideração que ele está por volta dos R$9,39, a gente está falando de uma taxa de desconto que ultrapassa os 27%. Então, mesmo com todo esse crescimento que o fundo imobiliário teve nos últimos meses,
mesmo com todo esse dividendo entregue, ele ainda sim possui uma boa taxa de desconto. Lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimento, mas eu estou te mostrando na prática e te provando que, mesmo com toda a onda de crescimento que o mercado de fundos imobiliários teve nos últimos meses, a gente ainda pode ter outra onda muito forte no ano de 2026. E agora eu quero saber sua opinião. Deixa aqui abaixo nos comentários. O que você acha do BTHF11? Já conhecia esse fundo imobiliário? Pensa em investir? Pensa em estudar sobre ele? Quero saber de você. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até uma próxima. Valeu!